Então, dando sequência, né? Explicado os dois principais recursos aqui relacionados à formatação de texto, vamos passar para a parte de parágrafo, onde nós trabalhamos diretamente voltado aqui com o posicionamento dele. Né? Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui essa parte de posicionamento, onde nós temos 4 formas de posicionar o texto, sendo a primeira delas a forma padrão, que é o alinhamento à esquerda. À esquerda, talvez você pense o seguinte, ele não está bem à esquerda da folha, ele tem um espaço aqui. Esse espaço nós chamamos de margem, é a distância que nós temos aqui, ó, para a borda da página, né? Até mesmo para que o texto não fique colado aqui. Cada documento ele tem uma proporção, vamos dizer, adequada de margem para que você possa trabalhar. Existem alguns documentos onde você precisa aproveitar mais a página, a folha, né, com um texto maior, que é interessante nós diminuirmos um pouco esse espaçamento de margem, e outros que é interessante você manter o padrão. Então eu vou falar disso mais adiante, quando eu tiver terminado os conceitos e nós começarmos com a criação de documentos. Vamos selecionar então primeiro o texto, e aqui, como vocês podem ver, o alinhamento que vem padrão é à esquerda. Lembrando que todos esses recursos que eu estou falando nessas primeiras aulas estão na página inicial. Eu tenho após ele o alinhamento em centralizar e alinhado à direita. E se eu tiver um texto maior, vou estar deixando ele aqui centralizado, vou clicar depois do H2O e aqui abaixo eu vou digitar um conteúdo qualquer, né, repetindo aqui teclas, somente para que nós tenhamos um texto um pouco maior. Esse texto eu vou selecionar todo ele, vou clicar aqui nesta opção para limpar a formatação dele, maravilha, ele volta para o padrão. Vou aqui em copiar e vou aqui em colar, para que ele cole algumas vezes, maravilha. Eu posso até colar na própria sequência dele aqui, ó. Ok, vou deixar mais ou menos dessa forma. Vou selecionar aqui após a linha e vou pressionar Delete para que ele faça algumas quebras, perfeito, ó. Maravilha. E com isso, então, percebam o seguinte, quando eu tenho um texto um pouco maior como esse, eu posso selecionar todo ele e fazer um alinhamento que se chama justificar, né, que é um alinhamento justificado, aonde a mesma proporção de texto fica para os dois lados bem subdividida. Tá joia? Então, ele tenta colocar esse texto, né, com uma estrutura melhor aqui dentro da página, aonde ele começa aqui na esquerda e termina à direita com as linhas praticamente no mesmo tamanho, totalmente justificados. Então depois nós veremos um pouco mais sobre esse texto também, né? Aqui é porque eu não coloquei muitas palavras também separando, então como não é um texto propriamente padrão, né, ele não ficou tão bem distribuído assim. Vou pegar um outro texto aqui e já retomo. Então copiei aqui da internet para ganhar tempo um texto qualquer, e esse texto, percebam que agora, como é um texto mais real, né, não foi uma repetição de caracteres que eu fiz ali, vão ter palavras menores, maiores, vão ter quebras aqui, ó, e essas linhas vão dar uma diferença nesse canto à direita, né, porque ela está selecionada aqui à esquerda. Quando eu seleciono tudo e mando ele justificar, ele tenta colocar a estrutura dele o mais correto possível. Então, da mesma forma que esse texto inicia todas as palavras na esquerda, ele tenta fazer com que isso aconteça também à direita. Então, é bem interessante, é um alinhamento para que você coloque, né, quando você tem um conteúdo de texto extenso. São os principais. Existem outros recursos aqui, por exemplo, que tem dentro dessa guia, né, que vamos supor que eu esteja colocando aqui, por exemplo, documentos criados no Word. Beleza, eu não quero esse texto para ele, eu vou pegar aqui, vou pegar o pincel de formatação e vou aplicar essa parte que estava no sobrenome. Pressiono o Enter para quebrar a linha. Aqui eu coloco então, por exemplo, currículo, Enter, coloco aqui, por exemplo, recibo, ata e por aí vai. E vamos supor que esses textos eu queira que funcionem como marcadores. Então eu seleciono todos os 3, vou diminuir um pouquinho o tamanho da fonte aqui, maravilha, ó. Perfeito. E aqui eu tenho na guia de parágrafo, nas primeiras opções, algumas opções de marcadores. Se eu clico na seta, eu tenho um marcador em forma aqui de símbolo, né, circular. Esse que não tem cor no fundo, quadrado. Tem aqui alguns outros que são de desenho, né? Então aqui são alguns modelos que eu tenho de marcador. E eu posso definir também outros marcadores diferentes. Então posso selecionar, ó, perfeito. Quando eu der Enter e passar para a linha de baixo, ele já entende que eu quero um novo marcador. Se eu não quiser um novo marcador, eu posso vir aqui em cima e colocar nenhum.
Pronto, ele tira o marcador e volta até o alinhamento e o posicionamento aqui da linha, né, para mim no local correto.